O último visitante da noite, Clarice sempre foi prática. Com 22 anos e ainda cursando faculdade, qualquer chance de ganhar dinheiro extra era bem-vinda. Por isso, aceitou sem hesitar quando a família Martins pediu que cuidasse da filha deles, Emily, numa noite de sábado. Era uma tarefa simples: colocar a menina para dormir e esperar até que os pais voltassem de um jantar. A casa ficava isolada, no topo de uma colina, cercada por árvores escuras que pareciam dobrar-se com o vento. Quando Clarice chegou, sentiu um calafrio. A casa era grande e imponente, mas o ar ali parecia pesado. Ainda assim, os Martins a receberam com sorrisos, agradecendo pela ajuda. Emily era uma criança doce, embora estranhamente quieta para seus 8 anos. Depois de assistir um pouco de desenho animado, ela anunciou que estava com sono. Clarice a levou para o quarto no andar de cima, ajudou-a a se cobrir e estava prestes a apagar a luz quando Emily a interrompeu. Se alguém bater na porta depois que os meus pais saírem, não abra. Clarice riu. E por que alguém bateria na porta tão tarde? Emily a olhou com olhos sérios demais para uma criança. Eles não gostam que outras pessoas entrem. Confusa, Clarice tentou perguntar mais, mas Emily já havia fechado os olhos. Decidiu ignorar a frase estranha. Crianças têm imaginações férteis, afinal. Mais tarde, Clarice estava sentada no sofá da sala, assistindo televisão e tentando não se sentir desconfortável. Os quadros na parede, retratando rostos de estranhos, pareciam segui-la com os olhos. O vento lá fora uivava, e os rangidos ocasionais da velha casa a faziam pular de susto. Foi quando a campainha tocou. Clarice olhou para o relógio, 22h30. Quem apareceria tão tarde? Levantou-se devagar e espiou pelo olho mágico. Lá fora, na varanda, estava um homem alto, vestindo um sobretudo escuro. Ele não dizia nada. Apenas permanecia parado, olhando diretamente para a porta, como se soubesse que ela o observava. "Posso ajudar?" perguntou Clarice, a voz trêmula. O homem não respondeu. Ele apenas levantou uma das mãos e apontou para a maçaneta, como se ordenasse que ela abrisse. Um calafrio percorreu o corpo de Clarice. Ela deu um passo para trás, o coração disparado. Depois de alguns minutos, o som da campainha parou. Quando ela espiou novamente, o homem havia desaparecido, engolido pela escuridão. Clarice tentou voltar ao sofá e se convencer de que era apenas um estranho perdido. Mas não conseguia se livrar do sentimento de que algo estava errado. Então, ouviu passos no andar de cima. Congelada de medo, percebeu que Emily estava sozinha lá em cima. Pegou coragem e subiu as escadas lentamente, chamando pela menina. "Emily, está tudo bem?" Não houve resposta. Os passos cessaram. Quando abriu a porta do quarto, encontrou a cama vazia e a janela escancarada, deixando o vento gelado entrar. Clarice correu até a janela, mas não viu nada lá fora. Então, ouviu risos baixos vindo do final do corredor. Tremendo, caminhou até lá, mas encontrou apenas um quarto vazio. Foi quando a campainha tocou de novo. Agora, não era só a campainha. Batidas começaram a ecoar pelas paredes da casa, como se dezenas de mãos estivessem tentando entrar. Clarice gritou, mas o som foi engolido pelo caos ao seu redor. Desesperada, tentou ligar para os Martins, mas o telefone estava mudo. De volta ao quarto de Emily, encontrou algo sobre a cama, um pedaço de papel com letras tremidas, como se tivessem sido escritas por uma mão apressada. "Você abriu o caminho. Eles estão aqui." Antes que pudesse reagir, ouviu passos atrás dela. Passos pesados, mas lentos, como se algo ou alguém estivesse se aproximando devagar. Clarice não teve coragem de se virar. Ficou paralisada, ouvindo o som se aproximar cada vez mais, até sentir a respiração quente em sua nuca. Na manhã seguinte, os Martins voltaram para casa e a encontraram em silêncio. Não havia sinais de Clarice ou Emily, apenas o bilhete misterioso e marcas de mãos por toda a casa, nas paredes, portas e até no teto. Até hoje, ninguém sabe o que aconteceu naquela noite. Mas dizem que, de tempos em tempos, alguém ainda vê um homem de sobretudo rondando aquela colina, esperando pacientemente pela próxima porta a ser aberta. O ritual da casa abandonada. Havia uma casa no fim da Rua dos Cedros que ninguém ousava mencionar. Os moradores antigos evitavam passar por ali, desviando o caminho, mesmo que fosse mais longo. Diziam que algo sombrio habitava aquele lugar, mas as histórias eram confusas. Algumas falavam de um culto, outras de uma tragédia familiar. Para o grupo de amigos de Renata, era apenas uma lenda urbana perfeita para desafiar sua coragem. Era uma noite de sábado quando Renata, Luiz, Joana e Marcos decidiram entrar na casa. Luiz, sempre o mais corajoso, sugeriu: "Vamos passar a noite lá."
Dizem que só quem dorme no quarto do segundo andar descobre a verdade sobre o lugar. Renata hesitou, mas o grupo zombou dela. Não queria parecer covarde, então concordou. A casa, com sua fachada decadente e janelas quebradas, parecia prestes a desabar. O ar cheirava a mofo e algo metálico, como ferrugem antiga. Eles entraram com lanternas, iluminando o interior escuro. A sala estava cheia de móveis cobertos por lençóis que pareciam fantasmas imóveis. Nas paredes, símbolos estranhos estavam rabiscados, feitos com algo que parecia sangue seco. Legal, arte moderna, brincou Marcos, tentando disfarçar o nervosismo. Subiram as escadas em busca do famoso quarto. A madeira rangia sob seus pés, e o som parecia ecoar pela casa inteira. No final do corredor, encontraram uma porta entreaberta. Quando Luiz a empurrou, a lanterna revelou um quarto pequeno, com uma cama de ferro enferrujada e uma cadeira de balanço posicionada de frente para a janela. Joana apontou para a parede atrás da cadeira. Estava coberta de palavras repetidas inúmeras vezes, escritas com uma fúria que deixava marcas profundas na madeira. Não olhe para ele. Quem será ele? Sussurrou Renata, sentindo um arrepio subir pela espinha. Antes que alguém pudesse responder, Marcos começou a rir. Isso é muito bobo. Vamos acampar aqui e pronto. Quem sabe ele vem nos fazer companhia. Enquanto montavam o que chamaram de acampamento, Luiz tirou uma garrafa de bebida da mochila para relaxar os ânimos. Passaram a primeira hora rindo e tirando sarro da situação, mas conforme o silêncio da noite se aprofundava, o humor foi desaparecendo. Renata não conseguia tirar os olhos da cadeira de balanço. Ela não havia se mexido, mas algo nela parecia errada. A madeira parecia vibrar, como se quisesse sair do lugar. Então, o som começou. Era baixo no início, um murmúrio indistinto que parecia vir de dentro das paredes. Eles se entreolharam, tentando entender de onde vinha. O som aumentou, transformando-se em um coro de vozes sussurrantes. Palavras desconexas, ditas em um idioma que nenhum deles reconhecia. Deve ser o vento, sugeriu Luiz, a voz falhando. Foi quando a cadeira de balanço começou a se mover sozinha. Primeiro, lentamente, depois com força, rangendo contra o chão. Renata sentiu o coração quase sair pela boca. Ela queria correr, mas algo parecia segurá-la no lugar. Vamos sair daqui! Gritou Joana, puxando Marcos, que estava paralisado. O grupo correu para a porta, mas ela estava trancada. Luiz puxou a maçaneta com toda a força, mas a porta nem se mexia. Foi então que as vozes mudaram. Agora, estavam claras. Não saiam. Ele está vindo. As luzes das lanternas começaram a piscar, e o ar ficou gelado. Um som de passos pesados veio do corredor. Era como se algo enorme estivesse subindo as escadas, cada passo fazendo a casa tremer. Renata se virou lentamente, e foi quando o viu. No escuro do corredor, havia uma silhueta alta, desproporcional. Seu corpo parecia contorcido, como se os ossos estivessem no lugar errado. Não tinha rosto, apenas uma sombra densa onde deveriam estar os olhos. E ainda assim, ela sabia que estava sendo observada. Não olhe para ele! Gritou Joana, mas já era tarde. Os olhos de Renata se fixaram naquela coisa, e uma onda de pavor a atingiu como nunca antes. Sua mente foi invadida por imagens, pessoas sendo arrastadas para o escuro, gritos sufocados, sangue escorrendo pelas paredes da casa. Ela caiu de joelhos, incapaz de desviar o olhar. Luiz tentou puxá-la, mas a criatura avançou, rápido demais para algo tão grande. Ele foi arrastado para o corredor, gritando até que sua voz foi engolida pelo silêncio. Marcos e Joana começaram a bater na janela, tentando quebrá-la, mas era inútil. Renata sentiu mãos invisíveis segurando seus braços, arrastando-a para o canto do quarto. Ele não quer que saímos! Gritou Marcos antes de ser puxado para a escuridão. Joana começou a recitar orações, mas foi interrompida por um som horrível, o som de ossos quebrando. A última coisa que Renata viu foi a cadeira de balanço parando. Tudo ficou escuro. Quando os vizinhos finalmente chamaram a polícia, só encontraram a casa vazia. O único vestígio do grupo foi uma palavra escrita na parede do quarto. Fique. Até hoje, ninguém sabe o que aconteceu naquela noite. Dizem que se você passar pela casa e ouvir sussurros, é melhor seguir seu caminho. Porque ele ainda está lá, esperando.